Bom, mais uma vez nos reunimos para que a gente tenha uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns, hoje dia 27 de abril de 2022, e seguimos com o capítulo 16, Médiuns Especiais, e um que é bastante longo, porque ele fala de todo o quadro resumido dos médiuns que foram identificados ou nomeados por Allan Kardec. Então, a gente vai percebendo, assim, os detalhes que ele entrou. Hoje, talvez, não seja tão, assim, utilizado isso, mas, de certa maneira, a gente sempre tira um proveito e percebe as diferenças, percebe a intensidade, a sensibilidade. Então, hoje nós vamos estar tratando de ainda do quadro sinótico, e como ele é bastante extenso, então não custa a gente sempre dar uma olhadinha, né, no que já foi antes. Então, a gente viu basicamente médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Físicos são aqueles que conseguem tocar os nossos sentidos. Intelectuais é que o médium sente e o médium transmite, né? Então, só ele está vendo isso. Então, se ele ouve, é só ele. Se ele tem inspiração, claro, é só ele. Se ele está desenhando, pintando, então é ele que está fazendo. Então, ninguém percebe, a menos que seja outro médium, né? Mas ninguém percebe a presença dos espíritos, né? Aí depois a gente passou para a variedade dos médiuns escreventes. Então, Kardec tem uma preocupação bastante grande em, assim, explorar muito esse tipo de mediunidade, né, que é a psicofonia, desculpa, a psicografia. Então, aí ele vai mais fundo nisso. Aí ele coloca primeiro, né, os médiuns psicógrafos, os mecânicos intuitivos, aqueles que fazem exatamente a letra do desencarnado, aqueles que escrevem em outros idiomas, e tem aqueles também que são analfabetos ou iletrados e conseguem escrever quando está no transe mediúnico, né? Agora nós vamos tratar do segundo, né, o item 192, segundo nível, ou melhor dizendo, segundo desenvolvimento da faculdade. Então, eu coloquei assim algo parecido com, isso é meu, não está em Kardec, o nível da mediunidade. Em que momento está a mediunidade? Em que estágio que está? Como que se apresenta a mediunidade? Vamos lá, a gente o item 192, segundo o desenvolvimento da mediunidade. Primeiro são aqueles médiuns novatos. Então, são os que chegaram agora, né? Então, os que não têm suas faculdades completamente desenvolvidas, nem possuem a experiência necessária. Poxa, mas Kardec foi tanto detalhe? Foi. Ele sempre se preocupou com isso. Ele sempre falou várias vezes a mesma coisa ao longo de toda a obra, de toda a codificação, para que ficasse realmente patente e, segundo, que houvesse uma conexão entre uma obra e outra. Então, ali tudo está assim, tudo coerente, é lógico, está tudo assim, as informações se conversam, né? Então, quando ele fala de médiuns novatos, são aqueles que não estão ainda experimentados, não têm grande experiência. Está começando a mediunidade, né? Está no desenvolvimento da mediunidade. Tem os improdutivos, né? Aqueles que só têm, sabe, nada com nada. Fala pouca coisa, não dá para saber se está escrevendo, né? São coisas assim que não tem muito nexo. Aí ele fala, dá uma olhada no capítulo sobre a formação dos médiuns. Isso ainda vai acontecer, nós vamos estudar isso mais para frente, porque é o item 200. Lembrando que nós estamos no 192. Então, tem 8 itens entre esses que nós estamos vendo e esse agora, 200. Aí, nesse momento, quando ele fala do desenvolvimento da mediunidade, ele fala, ocupar-nos-emos aqui, especialmente, com os médiuns escreventes, por ser o gênero de mediunidade mais espalhado. Então, naquele momento, tinha muitos médiuns psicógrafos, né? E, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo e o que dá resultados mais satisfatórios e completos. Porque começou a mediunidade, a manifestação, através de ruídos, através de movimento de mesas,
Então, o espírito falava através de uma mesa, através de pancadas. Então, é bem, assim, bem mesmo incipiente, né? Depois, quando passou a escrever, puxa, descobriram que era uma mediunidade incrível, que o espírito, com grande facilidade, ele conseguia transmitir aquilo que ele queria dizer, né? É também o que toda gente ambiciona possuir. Então, naquele momento, muita gente manifestava o desejo de ser médium psicógrafo, né? Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se poder inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Então, não dá para saber, olhando para a pessoa, é ou não é, não tem um diagnóstico, não dá para dizer se a pessoa tem ou não esse tipo de mediunidade. Os sinais físicos, nos quais algumas pessoas julgam ver indícios, nada tem de infalíveis. É tudo experimental, né? Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se lhe comprovar a existência, é experimentando. E assim com boa parte da mediunidade, dos tipos de mediunidade. É estudar e depois, na prática mediúnica, vai procurando demonstrar aquilo que tem, ou seja, o coordenador do trabalho, o dirigente, ele vai percebendo as diferenças, né? E quando ele fala assim que se manifesta em qualquer tipo de gente, aí já está dizendo a mediunidade independe de qualquer coisa, de idade, independe de posição social, de crença, de religião, né? Crença ou religião, de onde vive, o país que vive, da moral. Então, a mediunidade é algo que é democrática, ela está espalhada por aí e, como ele fala aqui, só tem um meio de comprovar a existência, né? No caso da psicografia, é experimentando. Em outros casos, algumas das mediunidades vêm naturalmente, né? Pode obter-se escrita, como já vimos, com auxílio das cestas ou pranchetas, ou diretamente com a mão. Então, naquele momento, se utilizava cesta e pranchetas. Um cestinho onde era amarrado um lápis, o médium colocava o dedo na cestinha e ela se movia. E ao se mover, ela ia escrevendo. Hoje não precisa. Já naquele tempo começou também a se desenvolver a psicografia através o médium diretamente pegando a caneta e vai escrevendo, né? Sendo mais fácil, e pode dizer-se o único empregado hoje, esse último modo, quer dizer, diretamente com a mão, é o que recomendamos à preferência de todos. Muito certamente, num futuro não muito longe, nós vamos ter um trabalho de escrita, essa de psicografia, porque é muito tranquilo, muito fácil, a pessoa pode escrever, não tem grandes dificuldades, né, em obtenção de papel e lápis, no momento ali que está o grupo concentrado, vibrando e tal, e saem as mensagens. O processo é dos mais simples, consiste unicamente numa pessoa tomar de um lápis e de papel e colocar-se à disposição de quem escreve, ou seja, do espírito, sem qualquer outro preparativo, exceto, claro, uma prece, né? Exceto um preparo nesse sentido, mas não precisa se utilizar de qualquer outra coisa. Entretanto, para que alcance bom êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. E aí segue um pouco mais, né? Os itens 201, 202, aí vai, que trata do desenvolvimento da mediunidade. Mas a gente só está atendendo aquilo que ele fala aqui, ó, ver capítulos sobre formação dos médiuns. E foi o que nós vimos aqui. Tem também os médiuns desenvolvidos ou formados. Então, ao contrário dos novatos, são os que têm suas faculdades mediúnicas completamente desenvolvidas, transmitindo as comunicações com facilidade e presteza,
sem vacilações. Compreende-se que esse resultado só pode ser obtido pelo hábito, enquanto entre os médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Eu vou contar algo que há muito tempo se passou, eu diria uns 30 e poucos anos atrás. Eu participei de uma reunião que foi feita na casa de uma pessoa para resolver lá um problema obsessivo do que estava ali acontecendo. A pessoa estava aclamada, né? Não. Não estava? Não. A minha mulher, ela está tentando, assim... É outra pessoa. É outro caso, assim. Mas, então, nós fizemos uma reunião e como eu sabiam que eu participava, tudo, me convidaram para ir. E tem uma senhora de mais de 70 anos, velhinha, né? E Dona Maria, o nome dela, acho que era esse o nome. Não era, porque era uma outra Maria, mas não tinha nada a ver. Mas era essa senhora, estava trabalhando. Ao final do trabalho, o espírito lamentou que ela, em breve, pararia de trabalhar por causa da idade, porque ela era um instrumento fácil nas mãos dos espíritos. Então, ele estava dando o exemplo dessa senhora, o exemplo desse tipo de médiuns desenvolvidos ou formados. Então, que transmite comunicações com facilidade e presteza, sem vacilações. Então, ao contrário do médium novato, que está começando agora, o espírito tem dificuldade, ou os espíritos têm dificuldade, né? Alguns, inclusive, espíritos perseguidores no trabalho de desobsessão, eles falam, né, do médium. Fala, esse médium, ele não dá conta da comunicação, né? Mas, como todo espírito que tem o seu nível, né? Então ele vem, ele não precisava falar isso. Um espírito mais elevado, um espírito mais, assim, superior à condição que ele estava, né? Ele falaria de uma outra maneira, falaria, ele está aprendendo ainda, a gente tem alguma dificuldade e tal. Já um outro espírito sem travas na língua fala a maneira dele, né? Mas era esse o exemplo. Com o tempo, vai se melhorando cada vez mais. Só que chega um tempo que já deu, né? Como tudo tem uma validade, tem um prazo, né? E prazo de validade. Então, no caso dessa senhora, já ela deveria terminar o trabalho dela. Tem os médiuns lacônicos, os que recebem facilmente as comunicações, mas breves e sem desenvolvimento. Fala lá uma frase, fala alguma coisa, lá, pronto. Então, de forma lacônica. Médiuns explícitos, os que recebem comunicações amplas e extensas, como as que se podem esperar de um escritor consumado. Então, ele dá vazão para aquilo, né? Essa aptidão está relacionada com a facilidade de combinação dos fluidos. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que necessitam de grande desenvolvimento. Então, se os espíritos precisam de alguém como esse, né, aliás, de assuntos ou temas de grande desenvolvimento, detalhado, procuram esses médiuns explícitos, que é uma condição dele, e não os médiuns lacônicos, que são muito mais breves, resumidos, né? Então, de novo, Kardec está classificando os médiuns quanto meio, assim, em que nível que eles estão de mediunidade e o que eles podem oferecer. Os médiuns experimentados. A facilidade de escrever é uma questão de hábito, que geralmente se obtém em pouco tempo, enquanto a experiência resulta de estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. Então, sempre Kardec está falando, olha, tem que estudar para aprender, para saber do que se trata isso. Então, ele toca nessa tecla assim direto. E aí vem o Erasto também, que ele é muito claro, ele fala, espíritas, amai-vos, né? E depois ele emenda, e instruí-vos. Por instrução significa o estudo. Por isso que nós estamos aqui estudando. Por isso que nós estamos, assim,
buscando entendimento do assunto. Porque sem isso, aí não é espiritismo, é qualquer outra coisa. Não, é uma coisa assim, feito a facão, não é com conhecimento de causa. Eu fico imaginando se eu vou fazer uma cirurgia, eu quero que um médico talentoso, experimentado, consciente, estudado, abra meu corpo, meu organismo, né? Só tenho esse por enquanto, né? Assim, que nesse momento, só tenho que cuidar bem, não vou pôr à prova, não vou pôr assim em risco. Assim é com os espíritos. Eles precisam de instrumentos que sejam bem preparados. Assim como eu preciso de um médico para fazer uma boa cirurgia. Então, não tem nada de novidade, não tem nada de excepcional nisso. É uma realidade, né? A experiência confere ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar pelos menores indícios as suas qualidades boas ou más, discernir a mistificação de espíritos enganadores que se disfarçam nas aparências da verdade. Então, o médium bom é aquele que se deixa enganar menos. E como é que ele se deixa enganar mesmo? Percebendo as diferenças, entrando nesse mundo de forma assim, conhecendo, né? Então, aqui está muito bem claro. Então, os médiuns experimentados, eles têm essa característica de perceber realmente se está envolvido com bons espíritos ou não, ou espíritos enganadores. Compreende-se facilmente a importância dessa qualidade, sem a qual todas as outras perdem sua utilidade real. Então, quando a gente está trabalhando o desenvolvimento mediúnico, nós temos uma preocupação muito grande com isso, que haja um domínio da situação, para que os espíritos, aqueles mal intencionados, não façam o que querem. Chega lá e começam a comandar a reunião. Começam, por exemplo, a exaltar nossa vaidade, aquilo que a gente tem, que as paixões nossas, né? E aí a gente começa a se deixar envolver, pronto. Vira uma coisa assim, reuniões onde os espíritos brincalhões, os espíritos aí zombeteiros, esses que desejam tomar conta. E está cheio disso. Se aqui no planeta tem isso, planeta, como eu digo assim, encarnados, né? Pessoas que querem tirar proveito de outras, também na espiritualidade tem isso. Por quê? Porque não muda nada. O que tem aqui, tem lá. Tanto de pessoas boas, quanto pessoas más. Pessoas sérias, com pessoas brincalhonas. Então, é muito importante que realmente a gente tenha esse critério, né, para evitar espíritos enganadores. Compreende-se facilmente a importância dessa qualidade, sem a qual todas as outras perdem sua utilidade real. E qual é a utilidade? É uma mediunidade útil, uma mediunidade com Jesus. Se não é isso, perde esse foco, esse objetivo. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão que decorre apenas do organismo. Porque a mediunidade não depende de nada, como já falamos. A pessoa pode nascer médium, mas o caráter dela não tem nada a ver com um caráter realmente que deixa a desejar. Mas a mediunidade é isso. Se ele aplica mal, o problema é dele, né? Mas por isso que a gente vai realmente, como ele falou, né? Estudo, né? A experiência é fruto do estudo e não da mediunidade natural, né? Julgam-se elevados a mestres porque escrevem com facilidade, rejeitam todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os apanham lisonjeando-lhes o orgulho, lisonjeando-lhe o orgulho. Aí ele manda ver lá a obsessão, que nós vamos ver. E tem mais uma observação do tradutor, né? Mas vamos ver primeiro esse da obsessão, né?
Então, é lá no 237, lembrando que nós estamos no 192. Então, vamos lá na frente. Então, quando essa cor aí é violeta, nós estamos avançando. Quando a gente vê a cor azul, é que já passou, né? Então, 237. No número das dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Então, ele fala da importância. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito experiente, lá do Rio de Janeiro. Eu fui colocado em contato com ela, porque ela vem para os Estados Unidos e ela deve fazer algumas palestras aqui. E aí, conversando com ela, tal, e ela estava falando como lamenta ver casas com tantos trabalhadores, tantos médios, e não ter um trabalho de desobsessão, pela importância do trabalho, porque é exatamente isso que nós estamos vendo agora. São espíritos que buscam o domínio sobre pessoas. Então, espíritos obsidiando pessoas encarnadas, né? Então, e isso é tão sério que está a nível de cura espiritual, porque muitas vezes as pessoas apresentam, o encarnado apresenta sintomas de doenças, e aí ele, através de um trabalho de desobsessão, ele simplesmente deixa de ter aqueles sintomas. Então, são sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. O espírito bom se preocupa com o nosso bem-estar, e não o contrário. Os bons aconselham, combatem a influência do mal, e se não os escutam, preferem se retirar-se. Então, também paciência tem limite, né? Os bons estão aqui, estão procurando a gente para melhorar, sejam familiares ou não a nós, querem nos ajudar. Mas se a gente está sintonizado só com os maus, utilizando maus pensamentos, maus sentimentos, más atitudes, só pode dar nisso, né? Então, os bons espíritos deixam sofrer um pouquinho por conta. Então, fazer o quê, né? Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima e conduzem como se faz com uma criança. Então, tem médium que está obsidiado, obsedado, como alguns dizem, né? E ele age exatamente como o espírito quer e cai no ridículo, né? A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. Então, o espírito envolve o médium, o encarnado, e ele, dependendo da profundidade com que ele tem essa obsessão, né? Então, isso aí são graus, variam, né? de níveis. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico, pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Nós vamos estudar isso mais para frente, quando chegar a partir do item 237. Nós só entramos nisso porque aqui ele fala, né, ver o capítulo sobre obsessão. E o Herculano Pires, que é o tradutor dessa versão, do que a gente está estudando, ele faz uma nota. Essa distinção entre experiência e aptidão é da maior importância no ato da mediunidade, no trato da mediunidade. O médium experiente, segundo o conceito de Kardec, dificilmente se deixa enganar pelos espíritos mistificados, por mais sutis que estes sejam. Então, tem uns que têm habilidade, uns espíritos que têm muita habilidade, mas como eles são experimentados, eles percebem isso. E aí conduzem de determinada maneira a comunicação, né? O médium apenas apto recebe comunicação absurda, livros e até mesmo séries de livros, sem perceber que está servindo de instrumentos a influências perniciosas. Daí a necessidade imprescindível de estudo do problema mediúnico, para que a aptidão mediúnica seja bem aproveitada através da experiência que só o conhecimento propicia,
Então, a diferença entre ser um médium experimentado e outro não experimentado é esse conhecimento. Então, essa experiência vem através do conhecimento. Tem os médiuns flexíveis, é uma outra categoria, outro nível, né, de mediunidade. Os que têm faculdades que se prestam mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações e pelos quais todos ou quase todos os espíritos podem manifestar-se espontaneamente ou por evocação. Essa variedade de médiuns se aproxima bastante dos médiuns sensitivos. Um médium flexível era Chico Xavier. Então, do mesmo jeito que ele dava uma comunicação, né, de um espírito elevado e escrevia, né, fazia a psicografia, ele também dava comunicação, fosse pela psicofonia ou pela psicografia, de espíritos extremamente atrasados. Então, a obsessão para ele, o trabalho de obsessão, ele nunca abriu mão. O trabalho de desobsessão, na verdade, né? Ele nunca abriu mão, sabia da experiência. Então, ele poderia optar, não, só recebo espíritos elevados, né? Mas não, ele colocou essa flexibilidade, né, dentro do trabalho, das manifestações, da mediunidade dele, de receber qualquer espírito. E o trabalho de desobsessão para ele era muito importante. Aí tem os médiuns exclusivos, os que recebem de preferência determinados espíritos e até mesmo com a exclusão de todos os outros, respondendo ele pelos que são chamados através do médium. Trata-se sempre de falta de flexibilidade. Eu lembro, há muito tempo atrás, a gente participava de um trabalho mediúnico, onde tinha um espírito que sempre se comunicava através do médium. O médium só dava comunicação daquele espírito, era exclusivo. Aquilo era quase que uma obsessão. E ele vinha todo início, né, no início da reunião, ele dava a comunicação. Quando eu passei a trabalhar nesse grupo, e eu passei a dirigir o trabalho, aí teve um dia que eu não sei se foi maldade, se foi o que foi, eu peguei e passei o espírito, né? Orientei para que ele falasse através de outro médium, né? Nossa, eu fui criticado porque foi falta de caridade, porque o único espírito, aliás, a única comunicação que aquele médium dava, um senhor, era daquele espírito. E aí eu tentei me explicar, falar, olha, falta de caridade é do espírito de não permitir que outros espíritos se manifestassem através dele, para justamente poder ser ajudado, né? Eles poderem ser ajudados. Então, mas foi bem interessante esse caso, né? Então, o médium exclusivo é isso, ele é o espírito e o médium, pronto, formam uma dobradinha ali e ninguém mexe, né? Então, Kardec está dizendo, olha, isso é falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia e com finalidade louvável. O exemplo de Emmanuel. Emmanuel se ligou ao Chico, né? E um espírito bom, ligar-se ao médium por simpatia e com finalidade louvável. Mas ele não era exclusivo, né? Quando é mal, tem sempre em vista submeter o médium à sua dependência. Então, ele quer exclusividade, quer dependência. Poxa, mas você não tem mais o que fazer, né? Pensando assim, de nós para o espírito, né? E também, por que não deixar outros se manifestar, né? É mais um defeito do que uma qualidade, e muito próximo da obsessão. Aí ele manda ver o capítulo da obsessão que a gente já viu, né? De novo, né? Ele fala, dá uma olhada lá, tal. Médiuns de evocações. Os médiuns flexíveis são naturalmente mais convenientes para esse gênero de comunicações, mais aptas a responder às questões específicas que lhes forem propostas. Mas há, para os casos de evocação, médiuns inteiramente especiais. Aí, o tradutor, né, Herculano Pires, faz também coloca uma nota, que é importante isso.
Então, vamos entender o que ele fala. O problema das evocações é dos mais complexos. As evocações de Kardec eram feitas para estudos. Por que ele está dizendo isso? A preocupação dele? Para a gente evitar de chamar tudo que é espírito. O espírito desencarnou ontem e já quer que dê comunicação hoje. O espírito está ainda se situando, está assim naquele estado de perturbação, então tem que dar um tempo para ele. Ele está se restabelecendo do desencarne dele. Então, evocação, é por isso que, né, o Herculano Pires faz essa observação, né? E ele fala que nas sessões habituais, né, não se fazem evocações, a gente não fala. Então, por isso que tem muitas vezes que está escrito, né, numa obra assim, a gente lê assim, tá, manifestação espontânea. Justamente por isso, porque o Espírito veio e deu uma mensagem. Então, é uma manifestação espontânea e não evocação, né? Podemos fazer isso? Claro que podemos, mas tem que ter algum critério. Por isso que ele fala, né? Tem que... É complexo, né? E Kardec lembra a existência de médiuns especiais para evocações que dependem, como se vê na observação dos espíritos, ao item seguinte, que depois nós vamos ver lá, né? De condições intelectuais mais amplas, né? Nem sempre da encarnação atual. Então, as condições intelectuais podem estar vindo de vidas anteriores, né? Agora, lá em cima, né, os médiuns de evocações, porque a gente abriu esse espaço para falar da nota aí de Herculano Pires, né? Suas respostas se limitam quase sempre a um quadro restrito, não servindo para o desenvolvimento de assuntos gerais. Então, tem assim, uma diretriz, tem um objetivo por que se faz isso, né? Aí tem os médiuns de ditados espontâneos, os que recebem de preferência comunicações espontâneas de espíritos não chamados. Quando se trata de faculdade especial, é difícil e às vezes mesmo impossível de fazer uma evocação por seu intermédio. Então, quando ele estava estudando, Kardec estudava ali, né, as manifestações, ele evitava, ele percebia que alguns médiuns eram tão espontâneos que ele não utilizava para fazer as evocações, para chamar determinados espíritos. E na revista Espírita, principalmente, a gente vê muitos casos de evocações. Kardec, por exemplo, aquele de efeitos físicos, que a médium, né, que nem sabia que era médium, e o espírito fazia jogar pedra para cima e para baixo, e fazia ruído e tudo, aí eles evocam esse espírito, e ele conta o que estava acontecendo com ele. E ele explica tudo lá. Então, ele estava, entre aspas, assombrando a rua lá. Inclusive, tem o espírito da rua tal, né? E ele evoca esse espírito. Então, aqui ele explica que tem médium que não dá para fazer isso. Compreenda-se que a aparelhagem aqui referida, né, o médium, é a dos elementos cerebrais, porque é frequentemente necessária, direis mesmo sempre, uma inteligência mais desenvolvida para os ditados espontâneos do que para as evocações. Então, se precisa que um espírito mais elevado dê uma comunicação mais elevada, não dá para fazer com esse médium de ditados espontâneos, porque ele não tem o cabedal de conhecimento, ele não tem o preparo para que possa fazer isso, que é o que Herculano Pires fala, ó, vê depois isso aí, tá? Que é isso exatamente que ele fala a seguir, né? Entendam-se aqui, por ditados espontâneos, os que merecem verdadeiramente essa designação, e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram geralmente nas anotações humanas. E o tradutor, de novo, fala, ó, o problema da banalidade das comunicações mediúnicas depende, como se vê, mais do médium que dos espíritos. Então, se o médium é limitado, o espírito vai se utilizar do que ele tem para oferecer. Os que generalizam essa acusação deveriam inteirar-se das comunicações registradas na Revista Espírita e nas obras da codificação, além de outras
da literatura mediúnica, como as de Francisco Cândido Xavier. Então, ele está dando, dá uma olhada lá que tem bastante informação a respeito, né? E é isso. Esse foi o tema de hoje, o assunto de hoje, o tipo de mediunidade de hoje, e que nós seguiremos, naturalmente, no dia 4 de maio, dando sequência na nossa nosso estudo, né? E agora o telefone não. Agora o microfone está aberto para a gente fazer os comentários. Temos aí uns bons 20 minutos para aproveitar. Oi, Luiz. Oi, Eliana. Eu tenho uma pergunta. Eu não consegui escutar toda a palestra, mas eu não sei se você cobriu sobre isso, mas eu tive conhecimento de algumas pessoas que quiseram desenvolver a mediunidade. Isso é possível quando você não apresenta sinais de mediunidade desenvolver? Olha, quando a gente, um pouquinho mais cedo, Kardec nos orienta que nós devemos experimentar. Então, faz o exercício tudo e vai experimentando. Pode eclodir a mediunidade, pode sim, né? Depende do tipo de mediunidade, se ela já tiver, assim, uma predisposição. Agora, pode ser que tenha uma limitação, a pessoa não apresente isso. Todos nós somos médiuns. Se quer ver, você, por exemplo, tem experiência de participar de reuniões mediúnicas, onde tem um tipo de mediunidade que é muito importante, que é da sustentação. Então, as pessoas que participam desse tipo de atividade numa reunião mediúnica são extremamente importantes. Mas eu não faço nada. Como nada? A vibração, mantendo todo aquele ambiente sob controle, isso é mediunidade, né? Então, todos nós somos médiuns, então, se não tiver nenhum tipo de mediunidade, eu garanto que essa ele tem e é muito boa. E alguns desempenham de forma muito produtiva. Então, sim, é possível desenvolver a mediunidade, mas tem que ter alguma tendência, algum potencial. A faculdade. Por exemplo, assim, se você falar assim, olha, eu vou te pagar um curso para você ser um jogador de futebol. Você vai aprender a jogar bola. Eu vou na minha limitação. Se eu não tiver habilidade nenhuma assim, do domínio da bola, de jogar a bola, eu não vou conseguir. Mas se eu tiver já alguma tendência, poxa, eu posso ser um bom jogador, um mediano, não importa. Mas se eu tiver uma tendência, aí eu posso desenvolver isso. Se eu não tiver, é dinheiro jogado fora, né? No caso da bola, né? No caso da mediunidade, não. Sempre tem atividade mediúnica. Se a pessoa tem essa vontade, essa disposição de querer desenvolver alguma mediunidade e trabalhar de forma útil, pode. A única faculdade que se pode desenvolver é a psicografia. E aí, a Veninha está lembrando que Kardec falou isso justamente nesse ponto que a gente está do estudo, que ele fala que a psicografia é possível, assim, numa grande maioria, se desenvolver. Tem gente também que não tem jeito para isso, principalmente se não tiver as duas mãos. Uma vez eu li um artigo de um senhor que eu gosto muito dele, ele já desencarnou, um grande estudioso. Ele conhecia muito a doutrina espírita, muito. Ele vivia a doutrina espírita. Quando a gente conheceu, ele já era um senhor, depois quando desencarnou, já era bem senhorzinho, né?
E ele fez um artigo que eu vou até procurar para mandar para vocês. O nome dele é Amilcar Delchiaro. Ele falava sobre médiuns, né? No artigo dele. E no médium psicógrafo, ele falava assim: se você deseja receber instruções do alto, comece a escrever cartas para doentes nos hospitais, mensagens para os seus amigos, desejando coisas boas. Comece assim, fazendo poucas mensagens para isso. Depois você vai fazer o exercício da psicografia, um dia determinado, hora determinada, uma vez por semana direitinho, durante um período de 1 hora. Né? Aí já tem que ter uma orientação de uma pessoa que saiba, né, a respeito. Mas sim, respondendo a sua pergunta, sim, é possível desenvolver a mediunidade. Não todas, claro. Sim, mas a Verinha leu meu pensamento, que a minha próxima pergunta foi o que ela acabou de dizer. A minha pergunta, eu ia perguntar sobre a psicografia, e eu imaginava que era só possível para quem fosse um médium, acho que vocês chamam de mediunidade ostensiva, eu achava que era só para ele. Então, não. Não, Não, a psicografia não. É como Kardec fala, o único jeito de saber se a pessoa tem algum potencial mediúnico, né, algum tipo de mediunidade, é experimentando. Então, tem que exercitar, tem que fazer, tem que pôr a cara para bater, né, como a gente fala, bem informalmente. Tem que realmente mão na massa. Mesmo aqueles que apresentam alguns indícios da faculdade mediúnica, nós temos que tomar muito cuidado. Não dizer de imediato que ele é médium, porque ele pode experimentar e não ser médium. Naqueles momentos de sensibilidade alterada, ele pode ter ver um espírito, ser influenciado pelos espíritos, tal, mas a mediunidade ostensiva ele não vai ter. Mas existem muitos tipos de trabalho na casa espírita, não necessariamente só sendo médium, né? E são importantíssimos. Claro. Posso fazer um comentário? Com certeza. Se a gente... e eu queria pegar exatamente o que você acabou de falar, velho. Se a gente imaginar que se a gente imaginar, não, né? Se a gente admitir, né, que todos nós somos médiums, todo o trabalho dentro do centro espírita é, por essência, um trabalho mediúnico. Com certeza. Porque os espíritos demandam um tempo enorme para levar cada um de nós para a casa espírita, né? Dizem que o trabalho muitas vezes começa 24 horas antes da pessoa ir ao centro espírita, né? Então, aquela pessoa que está na frente ali do centro, na porta de entrada, quando a gente está falando de um centro ainda bem maior, né? Assim, mas aquela pessoa que está na porta de entrada do centro, ela é essencial para o trabalho mediúnico que vai acontecer dentro da casa. Por quê? Porque se ela recebe aquela pessoa no centro de maneira áspera, de maneira rígida, aquele espírito que já tem uma relutância em entrar no centro espírita, todo aquele trabalho que os mentores dele ou dela, né, fizeram, vai por água abaixo, né? E então, aquela pessoa que está ali na entrada, ela tem uma extrema importância em receber bem, em acomodar aquela pessoa, em explicar, de repente, tirar algum receio que a pessoa tenha, né? E o mesmo vale para quem vai estudar no centro espírita, né, um instrutor que está ali dentro da casa, o mesmo vale para quem vai coordenar o trabalho. Todo mundo ali, de certa forma, está desenvolvendo um trabalho mediúnico, né? Eu acho que às vezes é isso que falta, né, de compreensão do que é o centro espírita, não? Verdade. Tem um livro da Sueli Caldas Schubert que é muito bom, que fala as dimensões da casa espírita, né?
E lá ela vai falar exatamente isso, porque às vezes as pessoas ficam decepcionadas porque nesse trabalho de desenvolvimento mediúnico não aparece uma ostensividade, né? Mas mal elas sabem que todo mundo ali está, de certa forma, mediunizado, né? Na casa. Mesmo Então, porque, Ana Paula, você falou uma coisa muito importante. Se você pegar a pessoa que vai trabalhar na livraria espírita, dentro da casa espírita, a gente está falando realmente de uma casa espírita que já tem condições, tem uma livraria e tal, né? E tem uma pessoa ali, durante a palestra, durante os trabalhos, que ficam ali para entregar livros que a pessoa quer ler, né? Emprestar, né? A livraria espírita é para emprestar livros, né? Então, vem uma pessoa, pede um livro, tal. O que você gostaria de ler? Aí ela fala alguma coisa de estudo, ou quer um romance. Essa pessoa que está lhe dando o livro, é ela que vai escolher. A não ser que a pessoa chegue especificamente falando, eu quero tal livro, né? Mas, de repente, com a intuição, ela pode falar, não, olha, esse aqui é muito melhor, leia isso aqui, né? Ou se não, faz o seguinte, ó, depois desse, leia esse outro. É a orientação que os espíritos estão dando para aquela pessoa ler determinado livro, né? É a mediunidade intuitiva. Então, a gente não pode falar que só o médium ostensivo é médium, tem a faculdade mediúnica. Não, existem muitos tipos de médiums, né, como a gente está estudando, e que ajudam muito, muito, né, dentro da casa espírita. Agora, eu vou fazer um comentário. Oi. Pode falar, Ana Paula, depois eu faço. Não, eu só ia falar que a casa espírita é um mecanismo muito bem sincronizado entre os encarnados e os desencarnados, né? Porque da mesma forma que entram espíritos, pessoas, né, encarnadas procurando ajuda, existem também os desencarnados que estão vagando e que vão ali também procurar ajuda, né? Então, é um trabalho muito maior, às vezes, do que a gente até imagina. Existe um caso, Paula, desculpa, quando a gente fala em mediunidade, é uma coisa que dá pano para manga, né? A gente vai lembrando de coisas. Existe um caso que a gente conheceu de uma pessoa que entrou na casa espírita e ela entrou no desespero, ela viu a placa casa espírita, não sabia nem o que era, entrou. E na palestra, o palestrante fez aí no final ele falou, interessante, a minha palestra não era sobre isso que eu ia falar, né? E ele descreveu, assim, muito bem. Aí, no final, essa pessoa que entrou lá, não conhece espiritismo, né? Foi conversar com ele e falou assim, olha, eu quero te agradecer, porque eu estava passando aqui, eu vi a placa Casa Espírita, não sei o que é isso, eu entrei, mas o meu propósito era de me suicidar. E eu entrei aqui e o que você me falou mudou totalmente os meus pensamentos. Você vê que coisa, né? E aquela pessoa que estava lá na frente, palestrante, não é médium, né? Como que a gente pode dizer que não é médium? Mudou totalmente o que ele ia falar, né? E serviu para todo mundo, e muito mais para essa pessoa que entrou na casa espírita, né? Então, existem muitos tipos de mediunidade e a gente ainda nem sabe todas, né? Agora, o que eu ia comentar é que agora a gente vai falar do outro lado, né? Espiritual. Claro, os bons espíritos já têm o conhecimento quando uma pessoa vai desenvolver a mediunidade e tudo, mas sempre assim, o livre-arbítrio é por conta do médium, é por conta do encarnado. Mas os amigos espirituais estão sempre buscando orientar melhor. E os espíritos que se utilizam de médiums, mas não com bons propósitos, eles têm um faro para médium que eu vou falar. Muitas vezes já deparamos com casos de jovens, bem jovens, crianças mesmo, né, que estavam sendo assediados por espíritos porque eles tinham interesse que no futuro viessem a trabalhar para eles, nesse lado exclusivista, né, e com fins não tão úteis, né, não tão bons.
Então, é interessante como, se por um lado, Kardec fala, experimente, né? No outro lado, eles já sabem o tipo de mediunidade e já demonstram interesse e já buscam se aproximar. Agora, é claro que... Oi? Não, fala. Não, pode terminar, Luiz, isso. É porque eu ia fazer uma pergunta, então, que você tocou no... Eu já ia... eu acho que já estava terminando. Pode falar. Porque, então, aí agora eu tenho uma pergunta que eu sempre queria saber e nunca tive a resposta. Mas a mediunidade, você falou do livre-arbítrio, né? Mas a mediunidade, ela é uma prova, né? Que o espírito escolhe enquanto desencarnado, né? Então, ele sabe que ele pode ser assediado, né? Então, ele admite essa prova na hora de reencarnar, não é? Sabe? E isso é reforçado se ele, de alguma maneira, entrar em contato com o estudo e perceber isso, que se ele vier de desenvolver a mediunidade, ele vai saber que vai ser assediado. Isso. Mas é muito importante a gente saber também que médium sem estudo, ele é muito fácil de ser obsediado, muito fácil. E porque a gente acaba, médiums é assim, olha, o que os espíritos fazem para nos influenciar, eles trazem, eles utilizam aquilo que nós somos, né? De alguma qualidade ou defeito nosso, né? E aí, como a gente sabe que nós temos aquilo, então você fala, não, isso não é uma influência, isso é meu, né? E você fica lutando contra isso, lutando. Agora, sem o conhecimento do Evangelho que te leva, no momento de perturbação, você busca, sem o conhecimento você não vai buscar a prece que te sustenta, né? Para você suportar aquele problema difícil e tal. Então, o conhecimento é muito importante. O médium sabendo o que ele pode buscar nos momentos difíceis, ele vai saber segurar as pontas até que ele possa ser auxiliado. Olha, tem um caso que eu já devo ter contado, mas agora ele vai ser abordado de uma forma diferente. Ivone Pereira, uma médium excelente, né, contemporânea de Chico Xavier, e ela realmente era assim, uma médium completa, e veio num estado de pobreza enorme. Ela para escrever as obras dela, ela passava ferro, papel de pão, só para ter uma ideia, porque ela não tinha dinheiro para comprar o papel para escrever. Então, ela, em determinado momento, isso ela conta num dos livros, e aí que entra o que aconteceu com a lição, que vira uma lição para nós, que só é possível conhecer através do estudo, ou de alguém que conta, como eu estou contando agora, mas alguns de vocês já devem ter lido isso, e então, através do estudo, a gente sabe esse assédio aí, essa palavra não é correta, mas essa tentativa, eu ia falar tentação, mas essa tentativa de conquistar o médium, né? Em determinado momento da vida dela, apareceu um espírito, ela via o espírito, e durante dias ele assediou ela com propostas, que ela poderia ser muito famosa, poderia ser rica, através das obras que ela escreveria, né? Aliás, o espírito escreveria através dela, da mediunidade dela. E nesse momento ela percebeu uma coisa, que os espíritos que estavam sempre com ela, os bons espíritos, desapareceram, sumiram, ela não via nenhum mais. Ela conseguia ver esse espírito. Os amigos dela eram do tipo Bezerra de Menezes, do tipo Porçanufo. Então, ela realmente estava... ela ficava... Bom, ela não via mais os espíritos. Desculpa, eu perco a linha quando então, aí, passado um tempo, ele ficou assediando ela, até que em determinado momento ela deu basta, falou, não, eu não tenho interesse, não quero fazer o que eu estou fazendo hoje. A riqueza não me interessa, eu quero fazer o que eu estou fazendo hoje. Pronto.
E ela descreve ele indo embora, vendo ele de costas, assim, desaparecendo, caminhando, e nunca mais. Ela, inclusive, não sabia o nome dele, ela chamou ele de beletrista, né? Que seria das belas letras, um escritor, né? Alguma coisa assim. Então, quando os espíritos retornaram, depois que ele foi embora, ela vai e fala, poxa, quando eu mais precisei de vocês, vocês não estiveram comigo, eu sofri todo esse assédio. Aí ela falou, olha, eles falaram para ela, você precisava decidir por você, e não nós decidirmos por você. Então, nós sempre temos essa liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E se a gente não... então, essa oportunidade acabou ficando registrado, e quem lê, quem estuda, tem esses exemplos. Então, isso auxilia muito no desenvolvimento mediúnico. Auxilia muito. Essa oportunidade, então, no fim, foi a prova dela, né? Foi uma prova dela que ela compartilha através de deixar isso registrado num dos livros dela, que eu não saberia dizer qual que é agora, mas... Mas mesmo que ela não tivesse deixado registrado, eu acho que... Porque a gente fala muito sobre mérito evolutivo, né? Uhum. É a gente, é o que você falou num dos trechos aí que você estava comentando do livro, que é nós que, né, somos nós que temos que tomar as decisões, né? Se eu tenho, primeiro porque foi eu enquanto espírito que decidi ter a mediunidade, né? Não é que eu decidi, né? Eu entendi que era necessário, porque a gente sabe que o planejamento reencarnatório a gente é co-participante, assim, mas co-participante bem pequenininho ainda, né? Decidiu aceitar a prova, né? Topou, né? Assim, foi convencido de que, né, era a melhor solução. Não, a gente topou conscientemente, né? E a gente sabe o que as provas que a gente se propõe a enfrentar, elas vão trazer como consequência, né? E daí, eu sei que a gente tem pouquinho tempo, mas eu queria tocar num assunto que você falou, assim, que é muito importante, que é porque aqui no Brasil isso vai ficar mais evidente pela quantidade de centros espíritas, né? Essa questão de que o trabalho de desobsessão não é tão mais necessário como era antes, né? E que, ou então que o centro tem que fazer esse tipo de trabalho bem escondido da maior parte da população, porque isso não há necessidade da população saber que ocorre dentro do centro espírita. Eu acho isso, eu particularmente, né? Eu não estou aqui dizendo que eu sou dona da verdade, mas eu acho isso arriscado, porque em grande parte é através da ajuda dos encarnados que a desobsessão ocorre, né? Ela não é literalmente uma obrigação só da espiritualidade. Já vi pessoas falarem que a desobsessão chegou num ponto de que a espiritualidade é que vai tomar conta disso, não mais os encarnados. Até o presente momento, eu não li nada, e se vocês leram, né, se alguém leu, por favor, me indique, mas eu não vi nenhuma obra espírita de peso afirmando isso, né? Até porque a obsessão é um processo do encarnado com o desencarnado, né? E como você tinha tocado nesse assunto, por isso que eu fiz esse comentário. Tem duas coisas importantes aí, Ana Paula, que eu gostaria de dizer. Primeira é que o Divaldo falava o seguinte: uma casa espírita sem a desobsessão, ele é um hospital sem um centro cirúrgico. E aí, um questionamento que eu, depois de ter estudado tanto, eu ouvi que a desobsessão não era necessária, eu já ouvi isso muito. Aí eu falei, como é que ficam os médiuns? Para que existe médiuns? Se nós estamos aqui para trabalhar em benefício do outro, para resgatar aquilo que a gente, as leis que a gente descumpriu, né? Como é que a gente fica, então? Sabe? Não fica, Nós vamos ter oportunidade de trabalho com a mediunidade? Porque não é todo mundo que é escrevente e pode passar mensagens socorristas, mensagens instrutivas, né? E também não é todo mundo que é médium curador, né? Então, como é que fica, né? E não é só a questão da desobsessão, né? Existe Não, uma
uma corrente que fala que o médium não precisa mais ficar demonstrando mediunidade. Olha, Ana Isso, Paula, eu sei que... Então, só para finalizar e sedimentar o que a Verinha falou, o que você mesma acha, é isso. Cai de novo no preparo, no estudo. Se a gente não vai buscar uma fonte assim fidedigna, né, na doutrina espírita, a gente entra no campo do achismo, daquilo que quem conta um conto aumenta um ponto, né? E aí fica aquilo, vai crescendo, crescendo sem nenhum fundamento e vira essa, como dizia um amigo nosso, né? Vira essa lambança, né? Então, é isso. Precisamos saber de verdade, conhecer de verdade, estudar de verdade, né? E não ficar buscando fontes aí alternativas, sem fundamento, nada disso. Então, acredite, pelo menos até agora, a desobsessão era não só importante, como é imprescindível. É parte do nosso crescimento espiritual. E a oportunidade que a gente dá para os espíritos é enorme. Então, é um processo de melhoria, é um processo de evolução, tá bom? Então, esse é o nosso, assim, não é o ponto de vista, podemos dizer, é um ponto de vista, mas é lastreado no conhecimento, tá? Não é no achismo, não. Pode acreditar. E é uma pena que a gente vê casas espíritas sem esse tipo de trabalho. Às vezes até por medo. Muito bem. Acho que ficou claro, né, Ana Paula? Sim, deu para... Não, é isso mesmo. Eu lamento muito que as pessoas não acreditem que a obsessão ainda seja necessária, porque no mundo onde a gente tem provas e expiações, desobsessão vai ser sempre necessário, porque a gente ainda cria laços entre nós através, infelizmente, né, através do ódio, né, da vingança, né, ainda existe isso, né, não dá para a gente esconder isso debaixo do pano, né. E olha, pela misericórdia divina, há ganho para os dois, tanto para o obsessor quanto daquele que é agora, nesse momento, a vítima, porque ninguém é vítima exclusiva, né? Então é isso. Vamos, então, nesse momento, encerrar o nosso trabalho. E alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Pode ser quem está aqui no virtual, como pode ser aqueles que estão ao vivo e a cores. Alguém falou para eu fazer. Se vocês aceitam, eu faço, não tem problema. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Ana Paula? Posso fazer? Faz, Luiz. Faz, Luiz. Então, elevemos nosso pensamento a Jesus, agradecidos por esta oportunidade que tivemos nesse momento de aprender um pouco mais sobre a mediunidade, da sua importância, já que ela está tão presente em nossas vidas. Nós só, até agora, não tínhamos percebido isso, mas agora a gente nota que convivemos com a mediunidade, ainda que não saibamos o que ela representa em nossas vidas, e se mesmo temos essa mediunidade de forma, assim, visível, sensível. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado aos amigos espirituais por nos oferecerem esta oportunidade onde nós pudemos discutir esse ponto, esse tema tão importante trazido por Kardec, esse que realmente nos ajuda muito a entender a nossa realidade espiritual e a nossa realidade de encarnados. Pedimos, Mestre Jesus, para que abençoe a todos nós que aqui estamos e aqueles que vão ainda assistir a esta gravação, que possamos todos, Mestre Jesus, receber as vossas bênçãos e que nossos lares, nossos entes queridos e todos aqueles que estejam ligados a nós, direta ou indiretamente, possam ser beneficiados com essas mesmas bênçãos. Em vosso nome, Mestre Jesus, e de todos esses amigos, finalizamos agora a nossa sessão de estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, bom trabalho.